Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo ou da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, que no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu fiz um vídeo agora, né? Ainda nem publiquei, mas aí já estou fazendo outro que vai vir um emendado no outro. Hoje em dia a gente vê muito evangelho da prosperidade, o cristão tem que ter, o cristão é cabeça do mundo e tal, e não é verdade. A gente é sim um sinal para o mundo, a gente deve estar em evidência, a gente deve ser a luz do mundo e deve ser o sal da terra, mas em nenhum momento a gente deve achar que é por isso a gente é dono do mundo. O Senhor Jesus, em João 17, ele fala que do mesmo jeito que o Pai enviou ele, ele nos envia. Então, estamos no mesmo caráter que o Senhor Jesus veio aqui. Ele não veio para esse mundo sendo um rico, ele não veio para esse mundo tendo tudo, pelo contrário, ele veio para esse mundo falando da vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai. E do mesmo jeito, assim, nós também. E eu acho até muito bom a gente dar uma olhada em João 17, a partir do versículo 6, onde o Senhor Jesus está fazendo a oração pelos seus discípulos e por nós também. E na palavra aparece bem claro isso. Desculpa, gente, que eu me engasguei aqui com a água, com mate, né? E aí fica ruim, dando aquela vontade de tossir. Mas, em todo caso, nós vamos ver aqui que ele fala bem claramente que ele nos enviou. Ou seja, como ele nos enviou? Do mesmo jeito que o Pai enviou ele. E então a gente entende que depois de salvo, nós somos enviados pelo Senhor Jesus para continuar essa missão de resgate. Que resgate? Desse mundo. Então a igreja está numa missão de resgate. Cada cristão, por meio do seu testemunho e também falando o evangelho. E primeiramente a gente tem que entender que a pregação do evangelho começa no nosso testemunho. Logo após, aí sim, se necessário, nós devemos usar palavras. Vamos começar em João 6, João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu mos destes e guardaram a tua palavra. Aqui está falando do quê? Dos discípulos. Ah, mas onde está eu aí? Onde entra nós? Calma aí que já vai chegar. Agora sabem que tudo quanto me destes provém de ti, porque eu lhe dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Então, todo tempo, o Senhor Jesus, ele roga por nós, não por esse mundo. E até porque ele mesmo fala que esse mundo já és do maligno. A gente vê que todo tempo João escreve que o mundo todo já estava, mas agora eu me esqueci, mas ele também fala mais ou menos isso em 1 João, que o mundo todo já é do maligno, né? O mundo todo já é corrompido, o mundo todo já é mal. Então a gente vê claramente a respeito disso.
Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conver, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, temos que entender que o filho da perdição é aquele que não vai crer. É aquele que só professava do mesmo jeito que Judas, que ele era o filho da perdição, que ele nunca creu em Jesus, ele sempre foi um falso cristão. Ele só acompanhava, ele só ia junto, ele só estava naquele ritmo, indo com aquela corrente. Para que se cumprisse as Escrituras. Então, realmente, as Escrituras vão se cumprir. E vão ter muitos que vão se apostatar da fé, muitos que vão dar ouvidos a vozes estranhas, muitos que vão se desviar do caminho. Qual? Os que somente professaram crer, os que somente entenderam intelectualmente, só entenderam na mente, só chegaram a conhecer o caminho da verdade, mas nunca creram realmente de coração. É isso que a palavra de Deus fala. Esse é um aposta, esse é um que volta para trás, que deserta. Porque todo o que vai a Cristo, realmente a Cristo, de maneira nenhuma, de modo nenhum, eu lançarei fora. É a palavra dele, que ele garante que não vai jogar fora. Mas agora vou para ti, e isto falo do mundo, Pai, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo, nós não temos que nos apegar no mundo, não temos que lançar âncora nesse mundo. A nossa âncora é a fé, e a nossa âncora ela deve ser lançada no Senhor Jesus, confiando que Ele, pela sua palavra, que Ele nos deu, Ele está dizendo aqui que nos deu. Não, aí Ele só deu para os discípulos, né? Não é para a gente não. Aí é outra coisa, você está viajando. Então vamos ver. Não rogo que eu os tire do mundo. Aí não falei, ela não está rogando para nos tirar do mundo, não. Sim, a gente está numa missão, vamos ver. Mas que os guarde do maligno. Então, devemos estar guardados do maligno no nome do Senhor, seguindo a sua palavra. Santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Não segue doutrina de homem, não. Não segue preceitos de homem, não. Não segue o que o homem fala, meu pastor, o padre, o bispo, o arcebispo, o diácono. Não. Aonde está escrito na Bíblia? Aonde está escrito na doutrina que foi dada para os apóstolos? Entendeu? Aos apóstolos, a doutrina que é dada a conhecer da igreja. Não usa o Antigo Testamento como doutrina para a igreja. Nós usamos o Antigo Testamento como aplicação, como Paulo mesmo fala, que o que aconteceu com os gentis, com os judeus, na travessia do deserto, para nosso entendimento. Ou seja, nós vemos essas coisas
que temos que entender que tudo que aconteceu são figuras também para o nosso aproveitamento, mas não é em caráter de usar, não, tem que, se for assim, se a gente usar o Antigo Testamento, a gente teria que apedrejar adultério, a gente teria que matar, sabe, olho por olho, dente por dente, e não é mais assim. Nesse momento, é um momento de graça, que o Senhor está tendo está tendo compaixão da gente. O Senhor está dando a sua graça para todo aquele que quer, todo aquele que realmente quiser receber o seu filho. A gente vai ver mais sobre isso. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, o Senhor Jesus falando que, como o Pai enviou ele ao mundo, também nos envia ao mundo. E aqui é que tá. Não, mas você está falando só dos discípulos. Até agora você não mostrou a gente que não. Calma, vamos chegar lá. Mas aí nós vamos pegar e vamos ver que ele está enviando os discípulos, e nós também, que a gente já vai ver isso já, ao mundo. Como assim? Se estamos salvos, por que não vamos com Cristo logo? Por que já não subimos para o céu? Sabe dizer? É porque nós estamos numa missão de resgate. A igreja é uma missão de resgate, até que se complete o número dos santos, como está escrito em Romanos 11, porque Romanos 11 fala que importa que agora seja dentre os gentis, e depois todo Israel será salvo, como está escrito em Romanos 11, eu não me lembro, depois para baixo do versículo 20, vai descendo ali que você vai achar. E também em Atos, fala a mesma coisa, fala que agora por um tempo importa que o Senhor tome um povo dentre os gentios para o seu nome, e depois ele virá e reedificará o tabernáculo de Davi que está caído. Então nós conseguimos encontrar essas passagens que fala depois de Laodiceia, nós encontramos em o primeiro versículo de Apocalipse 4, falando para João, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Acho que depois dessas hão de acontecer. Só que lá no versículo 1, no capítulo 1, a gente escreve as 7 igrejas, o que vê, as coisas que são, o que vê, e as que depois. E no capítulo, lá no 1, do capítulo 4, no versículo 1, a gente encontra só isso. Cadê o que vê e as coisas que somem? Ou seja, a igreja subiu, e subiu juntamente com João. A gente vai ser arrebatado ali. Ali é o arrebatamento. A gente vê em Filadélfia, né, que é Apocalipse 3 também, né, a penúltima carta, que fala que o Senhor não vai permitir que nós passemos pela provação que há de vir para o mundo inteiro. E qual provação é essa? Entendeu? É a tribulação. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Santificados na verdade. Santificado, qual é que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Devemos nos santificar na palavra. Ler a palavra e cumprir, não ser somente ouvintes da palavra, como o Tiago fala, mas sermos o quê? Praticantes da palavra. E rogo, agora chegou nossa vez, para quem falar, não, mas aí tá falando dos discípulos. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E aí? Agora? E aí, como que a gente vai ficar? E isso é muito lindo, quando a gente entende que o Senhor, mesmo a gente nem tendo nascido ainda, a gente nem existia, mas Ele é Deus, é onisciente, onipresente.
Ele já rogou por nós em todo o tempo, e sabia que a gente ia crer. E é maravilhoso isso. Agora vamos dar uma encaminhada para o nosso capítulo, né? Deixa eu ver, Mateus 6, aonde as pessoas querem dizer que o cristão ele tem que ser próspero e tal, e a gente começou a ver que o Senhor não roga para a gente ficar nesse mundo, não tá, ele roga para a gente ficar aqui nessa missão de salvamento, né, que ele nos enviou, que a gente não deve construir nada. Não estou dizendo que não podemos ter uma boa casa, não podemos ter um bom carro, mas tudo deve ser para o Senhor, tudo é para a exaltação do seu nome. E temos que entender isso. Ah, então eu tenho que ser pobre? Não é isso. O amor, porque querer eu falar assim, olha, eu sou pobre por causa do Senhor, pelo Senhor. Isso já é minha carne. Eu querendo ser pobre porque, assim, ó, eu sou pobre, ó. Mas olha só, agora eu sou cristão mesmo, porque eu sou pobre. Então eu já estou querendo ser alguma coisa em querer. O meu coração vai estar na minha pobreza. E onde está o coração do homem, ali está também o seu Deus. Então, eu devo depositar meu coração no Senhor. Se Ele quiser que eu seja rico, eu vou ser rico. Se Ele quiser que eu seja pobre, eu vou ser. E tudo é conforme a sua vontade, não conforme a minha vontade. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui. Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde o ladrão mina e rouba. Mas ajuntei para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então ele deixa bem claro que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E muita gente fala assim, isso é dinheiro, tal. Sim, o dinheiro também, mas muitas vezes pode ser família, trabalho, pode ser alguma coisa. Muitas vezes a gente entende que a pessoa tem um vício, vício de drogas, vício de bebida, de prostituição, de alguma coisa, e ela coloca o seu empenho naquilo, e ela acaba ficando dependente daquilo, e agora ela se entrega aquilo. E então o coração dela tá naquilo. E a gente fala, realmente poxa, uma coisa ruim e tal, ela está fazendo aquilo do seu Deus. Sim, mas muitas vezes a gente não entende que uma coisa que a gente pode, uma coisa que é lícita, pode se transformar também no nosso Deus. Ou o trabalho, eu peguei, ficar obcecado pelo meu trabalho, me dedicar para o meu trabalho mais do que para o meu Senhor. Eu tenho que entender que eu não sou desse mundo, e que tudo que eu faço, fizer aqui, como a palavra fala, eu devo fazer como que para o Senhor, para louvor da sua glória. Eu não devo fazer para mim. Isso é pessoal, é de cada um, mas a gente deve trazer isso em prática, deve trazer isso no dia a dia, deve trazer isso. Calma aí, eu estou trabalhando para juntar dinheiro para minha vida pessoal? Eu estou trabalhando para o Senhor ou para mim? Eu estou trabalhando para minha família. É lícito, é bom fazer isso. Mas o quanto que você está se dedicando para o Senhor também? E muitas vezes a gente não para pensar nisso. A gente fala, não, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que... Sim, a gente tem tudo isso, mas primeira coisa, quanto que a gente tem lido da palavra de Deus, quanto que nós temos nos enchido da palavra de Deus, quanto que a gente tem consumido a palavra de Deus, buscai as coisas de cima e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Não quer dizer que não podemos estudar, que não podemos trabalhar, agora você tem que... Não, o Senhor fala, aquele que não quer trabalhar também não coma. Mas, vem cá, o quanto que eu quero ganhar? E o quanto que eu tenho de sede da palavra? Aí compara. Qual eu estou dando prioridade? Se é a minha sede, ou se é da palavra, ou se é a minha sede para conseguir construir uma vida melhor aqui nessa terra? Se eu estou depositando a minha âncora no Senhor, ou se estou depositando a minha âncora no meu trabalho, no meu dia a dia? E isso, sabe, é de cada um, é um exercício próprio que cada cristão deve botar em prática. A candeia do corpo são os olhos. Se de sorte que se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas, ou não podereis servir a Deus e a mamão. Então a gente vai entender aqui que muitas das vezes o cristão quer dividir. Quer dividir o quê? Atenção. Meio, meio, um pouco Deus, um pouco isso. Não, se dedica a Deus. Tem que fazer, faça. Como a palavra de Deus nos ordena, nos fala para nós fazer. Que é o quê? Que tudo que fizemos façamos para o Senhor. Eu trabalho para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Eu tenho que entender que a palavra de Deus me instrui a fazer isso. Se eu trabalho, eu vou ser o melhor funcionário do meu trabalho. Por quê? Porque eu quero ser o funcionário do mês, porque eu quero ganhar bônus, porque eu quero ser melhor. Não, porque o Senhor fala, se eu tenho que trabalhar para como que se fosse para o Senhor. Ou seja, o meu trabalho, eu não trabalho para o meu chefe, eu trabalho para o Senhor, porque Ele pede para mim fazer como se fosse para Ele. E é isso que eu tenho que entender. O meu trabalho é para o meu Senhor. E aí eu devo o quê? Cuidar da minha família para o Senhor, não botar minha família, endeusar ela, entendeu? Minha mulher, meus filhos, não. Eu devo o quê? Primeiramente, colocar o meu Senhor em primeiro lugar, depois sim, minha família, que é o meu primeiro ministério. Todo homem que é casado, o primeiro ministério é a família. Toda mulher que é casada, o seu primeiro ministério é a família. E a gente vai ver que a palavra de Deus fala do ministério do homem, fala do ministério da mulher. Por isso a palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus nos ensina como andar nesse mundo, como proceder. Muitas das vezes vamos errar, vamos falhar, mas temos a palavra de Deus para recorrer, para nos endireitar. A partir do versículo 25. Pois, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo
mais do que o vestuário. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele todo o tempo trazendo isso bem claro para nosso entendimento, que essas coisas, sabe, não são o nosso objetivo. Vamos continuar aqui no 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não vale vós muito mais do que elas? Entende? Ora, qual, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pelo contrário, né? Salomão ele escreve, né, que debaixo do sol tudo é vaidade. Então, tudo é vaidade. Nós somos vaidosos. Nós somos. Eu falo nós, porque eu me incluo no meio. Todos nós somos vaidosos. Nós queremos muito o que é nosso, somente o que é nosso. Nós pedimos o que nos agrada. A palavra de Deus fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedi para o vosso deleite. Ou seja, a gente só pede pedindo para a gente não pede para os nossos irmãos, a gente não quer, todavia, viver como cristãos em comunhão com os outros, desfrutando das bênçãos que Deus nos dá, porque o que Deus coloca na mão de um cristão, a gente deve saber que devemos fazer todos participantes. É muito agradável a Deus quando nós estamos vivendo em comunhão com nossos irmãos, e não somente pensando em nós mesmos. Pois, se Deus assim veste a ave do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens, de pouca fé. Entende? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nós vamos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentis procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então ele bota aqui bem claro, Senhor Jesus, que os gentis, que eram os gentis outrora, mas agora, crendo no Senhor, agora são igrejas, entende? E a gente sabe que não temos que nos preocupar com o que vamos comer, com o que havemos de vestir, porque o nosso Pai que sabe tudo isso que nós necessitamos e Ele não nos deixa faltar nada. Mas buscai primeiro o reino e a justiça, e a sua justiça, e depois e todas as coisas vos serão acrescentadas. Entende? Não adianta não buscar, não ler a Bíblia, não realmente estar fazendo a vontade de Deus,
por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Entende? A gente tem que fazer a vontade de Deus, é isso que Ele quer. Eu tô aqui, não vivo para mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitas das vezes eu deixo a minha carne falar mais alto, tô errado. Eu tenho que realmente, Senhor, minha carne quer falar mais alto. Eu devo crucificar a minha carne com as minhas paixões, como está escrito lá em Gálatas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, o dia de amanhã pertence a si mesmo. A gente não tem que se preocupar. E o que vai ser amanhã? Então, a gente tem que estar em paz, tranquilo. A gente tem que saber que o Senhor cuida de nós. Filipenses 4, versículo. Vamos botar aqui, vamos começar do versículo 2. Rogo a Vódia e rogo a Síntique que sinta o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudem, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E aqui Paulo está falando, né, em respeito a essas duas irmãs, né, Vódia e Síntique, para ajudar elas. Devia estar tendo algum desentendimento, e todavia a gente tem que entender que as coisas de Deus vai ter desentendimento entre irmãos, mas isso é uma coisa muito triste. A gente deve saber que cada um vai ter uma personalidade diferente, vai ter um jeito de ser. A gente consegue ver que Pedro era de um jeito e João de outro. Eles andavam junto, mas cada um tinha a sua personalidade, o seu jeito. Mas quanto às coisas de Deus, devemos todos ter uma mesma mente, como Paulo está dizendo aqui mesmo, né? E como ele já coloca lá em Corinto, né? 1 Corinto 1, no versículo 10, ele fala que sejamos concordes no pensar, no falar, e a única maneira de sermos concordes dessa maneira é mediante a palavra de Deus, é ouvindo a palavra de Deus e vendo o que ela fala, e o que eu acho, o que eu penso, isso deve ficar de fora, e eu devo seguir o que está escrito na palavra de Deus, e isso é muito importante na vida de um cristão. O cristão, ele deve fazer a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo a verdade, como a gente leu em João 17, que o Senhor, ele nos santifica na verdade, ele quer que nós andamos na sua verdade. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É lindo esse versículo. A gente deve se regozijar no Senhor, sempre, sempre. Seja a vossa moderação cheia de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida. A gente tem que ver isso, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes,
em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, todavia, nós sabemos saber que nossas orações, as nossas súplicas devem ser conhecidas do Senhor, devem ser para nós podermos estar em comunhão uns com os outros, para o Senhor nos guarde de haver essas confusões, como eu estava vendo com essas duas irmãs lá em Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto penseis. Então, a gente deve saber que, todavia, essas coisas do versículo 8 de Filipenses 4 devem estar no nosso coração, devem estar na nossa mente. Todas as conversas que conversamos com os nossos irmãos é muito agradável quando temos irmãos que são aqueles junto, que a gente deve caminhar junto, que a palavra de Deus fala, junto com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, muitas vezes, quando está conversando da palavra de Deus, aquele lava-pés que acontece ali é muito bom, muito aproveitável para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O Senhor, Ele quer que a gente faça isso, que a gente viva como irmãos, como a palavra de Deus fala, ou como é bom, ou quanto é suave, é que os irmãos vivam em união. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, ele está dando um exemplo de eles imitarem ele, o próprio apóstolo Paulo. E ele mesmo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E muita gente fala assim, mas imitar Paulo? Sim, porque ele está imitando a Cristo. Se ele está imitando a Cristo, vamos estar imitando a Cristo também. Ele já coloca ele porque é uma escala menor, um abaixo, porque ele está sujeito às mesmas coisas que nós. Nós vemos que ele fala que o Senhor colocou um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse na excelência das coisas, revelações que o Senhor deu a ele. Ele mostra que ele poderia se gloriar, ou seja, mas o Senhor colocou todavia, que qualquer um pode querer se gloriar no que sabe, no que tem. Mesmo assim, a gente vê que ele coloca também lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, é 4, falando que que a gente recebeu, né? Que essas coisas, eu repreendi. Não, o Senhor me deu, o Senhor me revelou. Ou seja, tudo que nós aprendemos é por revelação. Nós podemos ter o primeiro contato com a palavra e aprender a parte inteligível dela, mas a parte da revelação é o Senhor que dá. E não adianta, se o Senhor não der, vai ser igual um livro comum, igual a ler um Harry Potter, a ler um Senhor dos Anéis, mas quando a gente realmente, o Senhor deposita a sua confiança e nos dá a capacidade de entender, de absorver essa palavra, assim, aí sim, realmente nós vamos estar realmente, e mesmo assim não vamos poder nos engrandecer, porque se nós aprendemos foi porque o Senhor quis nos ensinar, porque se Ele não nos dá a conhecer, nós não iríamos receber, não iríamos saber de nada. E ele fala, Paulo fala em
1 Coríntios 4, quem vos fez... depois vamos dar uma lida para a gente poder ter uma melhor compreensão. Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, em nada lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade. Então, Paulo aqui ele já coloca bem claro: não digo-vos isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Então, ele já aprendeu a se contentar com as coisas que se encontram, porque ele sabe que o que ele tem passado é da vontade de Deus. Sei passar falta. E muita gente lê aquela parte, né? Todas as coisas postam naquele portal, mas esquece essa parte que sei passar falta e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Exorto, estou experimentado, tanto em ter fartura como em padecer fome, em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidades. Então, todas essas coisas, ele vai falar aqui, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele podia tanto passar fome, tanto para... Ele sabia que tudo que ele passava é para o Senhor. E a vida do cristão é essa. E muitas vezes a gente quer passar as coisas e falar assim, ó, até que aí não. Não, assim eu não quero, Senhor. Não, a gente não quer deixar o Senhor tomar a frente, o Senhor nos guiar, o Senhor fazer conforme a sua vontade e não conforme a nossa. Todavia, fizestes bem em tomar partes da minha aflição. Então, Paulo deixa bem claro, né? Para a gente tomar parte das suas aflições, que isso é grandioso para as coisas de Deus, que a gente tem que saber que todas essas coisas são para o nosso bem, nosso proveito. 1 Timóteo 6. Começar do versículo 1, que aí a gente pega o contexto. Todo o servo que está debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Então, a pessoa que trabalha, que é servo, ela deve realmente, para que o nome do Senhor não seja blasfemado, ele deve ser obediente em tudo. E os que têm senhores crentes, não desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhores, porque eles que se utilizam do
do seu bom serviço são crentes e amados, ensinam ensina estas coisas. Então, tanto o servo quanto o patrão que é crente, o patrão deve ser um bom patrão, não deve defraudar os seus funcionários, independente se são crentes ou se são mundanos, e os servos que são crentes, independentes dos seus patrões sendo crentes ou mundanos, eles não devem defraudar, ficar mentindo, morcegando no serviço. Por isso que temos que ser os melhores servos, melhor no nosso trabalho, melhor na nossa escola, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. E existe muito que acontece isso, né? Muita gente fala assim, e é crente. Saindo mais cedo, ó que cristão, faltou aula, e fala que é crente. Então, nas pequenas coisas, o nome do Senhor pode ser defraudado, pode ser blasfemado por nossa causa. Então, nós devemos andar alinhados todo o tempo em tudo. Então, tudo que fazemos é para o Senhor. Se eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar direito, porque o meu trabalho é para o Senhor. Senão, o nome dele pode ser o quê? Blasfemado por minha má conduta. E isso vai me gerar o quê? Correção, castigo, porque o Senhor corrige a todo que ama, todo que recebe por filho. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e conversas de palavras e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas, malícias, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é forma de lucro e, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Então, a gente vê, né, que a piedade é fonte de fato é grande fonte de lucro. A piedade com toda o contentamento. Então, não é receber, é se contentar com o que tem. E Paulo, porque a gente vê muitos pastores de denominação que se intitulam isso, aquilo, que não gostam de Paulo, não gostam das coisas que Paulo escreve, da sã doutrina. Por quê? Ele mostra que é o contentamento, não é o pedir pix, não é o pedir, tô precisando de ajuda. Ele fala, não, para não ser pesado, a igreja lá em 2 Coríntios, ele fala, porque ele não quis ser pesado, mesmo podendo, ele como apóstolo, ele tinha o direito, ele podia ser, mas para não dar ocasião a falsos, ele falou que não ia perder, já para constranger. Então, qualquer homem que anda pedindo dinheiro para pedindo dinheiro, tô pedindo dinheiro para a obra do evangelho. Não, peça ao Senhor da seara. Você não está trabalhando para o Senhor? Então peça para ele. Você quer pedir dinheiro? Não, tá errado. Tá errado. Se Deus não está te dando, será que se quer para você fazer o que você está querendo fazer? Então a gente tem que pensar assim, tem que saber que o Senhor está dando. E a piedade, de fato, é motivo de contentamento, de lucro. Todavia a gente vê, como é que é?
E de fato, é grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento, é se contentando com o que tem. Igual Paulo fala, sei passar todas as coisas, sei passar fome, sei, sabe, já aprendeu tudo. Se você tem, louvado seja Deus. Tem excesso, louvado seja Deus. Então, amém. Ah, tô com falta. Amém também. Em tudo dai graças. Se está faltando alguma coisa, se atente para as coisas de Deus e peça a Ele. Simples, é isso. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Ah, vou juntar dinheiro, eu vou... Olha, tem aquela passagem que fala... plantei, tem coisa demais, vou derrubar um celeiro, vou fazer maiores ainda, e depois irei folgar e regozijar, aproveita minha alma. Aí o Senhor falou o quê? Insensato. Hoje ainda vou cobrar tua vida, vou tirar tua vida. Então, o homem insensato, ele pensa nele, ele pensa em se abastecer das coisas para ele, e esquece do Senhor. E isso que a palavra de Deus fala, que é o seu Deus, a gente deve entender que a palavra de Deus nos ensina que a gente deve cuidar primeiro das coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tendo, porém, alimento, observa esse versículo 8 aqui de 1 Timóteo 6, é magnífico. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejais com isso contentes. Entende? E é o que o Senhor Jesus fala lá em Mateus, que a gente leu agora, em Mateus 6. Então a gente vê que esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses falsos pastores, esses falsos líderes de denominação, que dizem ser igreja, que são participantes de Laodiceia, a gente vê que eles estão querendo o quê? Realmente, eles se acham ricos, abastardos. Eles não sentem falta de nada. Mas o Senhor fala que eles são pobres, cegos e nus. E o Senhor está do lado de fora. E você não queira acompanhar esses homens. Acompanhe o Senhor. Acompanhe a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz. Siga com os que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe muito bem. Não está falando que o dinheiro é, mas o amor ao dinheiro é. Então, se você está tendo amor ao dinheiro, aí sim, geralmente você nem precisa ter dinheiro. Você pode ser um duro igual eu. E se está com amor ao dinheiro, tá errado. Tá errado. Ah, eu tenho que ficar rico, eu tenho que... Não. Se você não tem, é porque o Senhor está querendo que você não tenha. E se você vier a ter, é porque o Senhor quer que você venha a ter. Entende? A gente tem que confiar que a nossa vida é dirigida pelo Senhor. Muitas vezes a gente vai pensar, ah, não, mas a gente pode... A palavra, eu gosto muito de usar aquela passagem que fala, eu acho que, não sei se é aqui em Filipenses já saiu, em Filipenses ou se é em Filemão,
que fala que se alguém pode ser livre, não tome ocasião, pode ser, te mostrar também, confundir a mente. Se alguém pode ser livre, não tome ocasião, não tome tempo. Ou seja, seja livre logo. Se alguém pode fazer um curso, se alguém pode estudar, se alguém pode pagar um pouco mais, amém. Não tome tempo, faça, mas faça que como que para o Senhor. Todo tempo tem que botar o Senhor em primeiro lugar, à frente. Entende? Para gente terminar aqui, né? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Peleja a boa peleja da fé. Entende? Sabe o que é pelejar a boa peleja da fé? Porque é lutado, é luta que a gente passa. A gente tem provações, a gente vai passar por coisas que vão ser desagradáveis à nossa carne. Todas as coisas que são ruins aqui na terra, na vida de um cristão, são as coisas carnais. Tudo que aflige a nossa carne. Peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão e exorte a que guardem este mandamento sem mácula e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado, o único soberano Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habite em luz imarcessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre. Amém. Então a gente vê aqui que, em todo caso, o apóstolo Paulo nos recomenda a guardar todas essas coisas, a viver para o Senhor. Vamos dar só uma para terminar, que eu lembrei aqui agora, em 1 Corinto, né? Aqui no 1 Coríntios 4, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo fala, né? Tá falando que ele começa, né? Que usou essas coisas em figura dele de Apolo, como aplicação, né? E no versículo 7 ele começa: pois quem te diferencia e quem
tens tu que não tenha recebido? Então, todas as coisas que nós temos, ensinamentos, nós temos recebido por revelação do Espírito Santo de Deus. E que recebestes, porque gloria como se não houvesse recebido. Então ele está falando aqui sarcasmo, né? Paulo, ele vai continuar ali falando que se reinasse sem nós, quem dera tivesse reinado, para que nós também pudéssemos ter reinar convosco. Então a gente sabe, todavia, que ninguém pode falar assim, ah, mas eu sei, Não. O conhecimento da palavra de Deus, que o Senhor que dá, quem quer, e o Senhor pede para a gente não se gloriar. Se gloriar no Senhor, somente nele. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é preciosa, ela é importantíssima, a gente poder guardar os preceitos da palavra de Deus sem se ensoberbecer, sem achar que alguma coisa, porque aquele que está de pé, olhe, não caia. Então a gente tem que olhar para quem? Para Cristo. Porque se a gente olhar para o lado, a gente olhar para um outro irmão, a gente olhar para o defeito de alguém, a gente também pode cair no mesmo defeito ou até pior, porque somos todos carne fraca, errante. Nós estamos ressuscitados com Cristo, mas infelizmente ainda permanecemos nesse tabernáculo, né? Nesse templo que é a morada do Espírito Santo de Deus, mas essa carne qual a gente carrega, ela também é traiçoeira. Os nossos pensamentos, o nosso coração, ele não é confiável, por isso devemos confiar somente na palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, é o que está escrito na palavra de Deus. Eu devo me atentar para o que está escrito. Não sou guiado pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Todo cristão deve ter esse mesmo pensamento, como está em 1 Coríntios 1, no versículo 10. Já estamos em Corinto mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. No versículo 10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam concordes no falar e que não haja dissensão entre vós, antes sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. A única maneira de conseguirmos estar unidos no mesmo pensamento, na mesma forma de andar, no mesmo parecer, é somente pela palavra. Então, se a gente começa a andar segundo a palavra de Deus, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor, o Senhor vai nos dar mais e cada vez mais e mais luz, tá? Fiquem com Deus e espero que essa palavra tenha sido útil para entender que esse negócio de prosperidade, de aguardar coisas aqui na terra, a gente deve ter sim, a gente deve ter uma reservinha, a gente deve guardar, mas todavia a palavra de Deus ensina que a gente não deve depositar a nossa confiança nessas coisas. Essas coisas são coisas passageiras, são coisas enganosas. Amanhã ou depois acontece alguma coisa nesse mundo e Bitcoin, internet, vai tudo buraco, o dinheiro, inflação. Às vezes você tem 100 mil em sua conta, e aí a inflação faz aqueles 100 mil ficar valendo nem 100 reais. Você tem 1 milhão, aquele 1 milhão não vai durar nada, porque vai ter comida para comprar. Então, se a gente está tendo uma vida próspera, boa, agradeça a Deus, porque é Ele quem dá as ocasiões para a gente poder ter ter como, porque o dinheiro não é nada. Se eu tiver uma tonelada de ouro em uma ilha deserta, esse ouro não vai me servir de nada. E assim a gente tem que entender que se o Senhor não nos der condição para a gente poder ter as nossas coisas, se Ele não nos alimentar, a gente vai passar fome. E falo isso tanto espiritualmente como materialmente, tá bom? Fiquem com Deus
e espero tenha sido de bom aprendizado para mim, para os irmãos, e que Deus nos abençoe sempre. Amém.